No vídeo anterior tivemos então a ocasião de ver um exemplo muito interessante de como é que nós podemos criar uma classe e devolver resultados a partir de uma query para o interior dessa nossa classe e podermos fazer um conjunto de operações, como foi o caso desta que nos permitiu calcular a partir de um registro que existe na base de dados com a data de nascimento, o número de anos de idade de um determinado cliente da nossa loja online. Poderia ser, obviamente, um utilizador da nossa associação, enfim, um conjunto muito diversificado de registros. Bom, neste vídeo nós vamos dar continuidade aqui à análise do conjunto de resultados que nós podemos obter e eu quero falar aqui sobre o Get Custom Row Object muito rapidamente. Porquê? Porque, se repararam, nós no vídeo anterior fizemos o seguinte: eu quis ir buscar os dados de um cliente e neste caso concreto eu quis ir buscar os dados do primeiro cliente. Nós sabemos que esta query devolve 3 registros. Ora, esta foi uma forma que eu resumi para ir buscar os dados do primeiro cliente, mas ela não é suficientemente intuitiva. Então existe a possibilidade de nós fazermos exatamente isso, mas em vez de get custom, neste caso o get custom result object, nós vamos usar uma outra função que é mais simples ainda, mais direta, diria eu, que é o get custom row object. E o que vai acontecer então é o sistema vai buscar, obviamente, o primeiro elemento que eu quero. Ou neste caso não o primeiro, mas apenas um. Porquê? Porque eu posso definir aqui qual é a row que eu quero ir buscar. E neste caso sabemos que, aqui olhando para a nossa base de dados, vem primeiro o João, depois o Carlos, depois a Ana. O que significa que nesta query toda nós estamos a ir buscar o João. Ora, se eu agora for aqui refrescar o meu código, nós continuamos a ter o João Silva. Mas imaginem que eu quero ir buscar, então, aqui a Ana. Ora, nesta circunstância, eu vou buscar o último registro, que será o equivalente ao registro 2. Ok? Então, vamos aqui fazer um refrescamento e cá está, então, Ana Pereira, que também tem 37 anos de idade, por uma razão simples, é que nós demos a mesma data de nascimento a todos eles. Ok? Então, está de alguma forma muito rapidamente explicado o que é o Get Custom Row Object. E ele aqui identifica exatamente isto. Neste caso é necessário 2 parâmetros, sendo que o primeiro indica qual é a linha que nós queremos ir buscar e depois aqui, obviamente, a nossa classe. Bom, dito isto, existem alguns Result Helper Methods e, basicamente, o que é que eles nos permitem fazer? Por exemplo, este getFieldCount é muito interessante. Porquê? Porque nos vai permitir ir buscar a quantidade de colunas que foram devolvidas por uma query. Poderá ser importante em determinadas funcionalidades da vossa aplicação. E nós vamos fazer aqui rapidamente as nossas experiências. O que é que acontece neste caso concreto em que nós temos aqui dados a ir buscar todas as colunas de clientes? Eu posso fazer aqui um echo e agora vou aqui buscar esta informação, neste caso get field count. Okay? Então o get field count vai ser de dados, obviamente, e portanto eu vou colocar aqui get field count. Então, se eu agora for aqui refrescar, eu vou ter aqui 5, que é exatamente o número de colunas que eu aqui tenho. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E portanto, não está intimamente relacionada com a minha classe, uma vez que ela estava a ser usada apenas no contexto desta realidade que aqui tínhamos. Aqui estamos a falar dos resultados, grosso modo, que provém então da nossa base de dados. Neste caso, o getFieldCount conta o número de colunas e não o número de registros, porque para contar o número de registros nós vamos também ter alguns aqui essa informação. Eu não sei se é aqui, será aqui no Query Helper Functions, em que nós vamos também encontrar algumas, já lá iremos. Vamos aqui ver que existem algumas que não serão tão utilizadas, como esta do Free Result, e explica aqui que frees the memory associated with the result and deletes the result resource ID. Isto é, ele liberta a memória, mas normalmente o PHP liberta a memória automaticamente. No entanto, existe aqui esta possibilidade de nós podermos refrescar a memória do nosso servidor, retirando esse conjunto de registros da memória. Temos aqui o get field names, também pode ser interessante, e o é que o field names vai buscar o nome das colunas. Aqui é a quantidade, aqui é o nome das colunas. Então vamos aqui fazer um get field names. Okay? Então vamos aqui ver o que é que este echo vai gerar e ele vai nos gerar um erro. Okay? Porquê? Porque o resultado é um array. Ora, se nós olharmos aqui
para o echo query get field names, aqui está um erro na documentação. Porque o get field names vai nos devolver um array. Okay? Nós vamos colocar aqui, reparem que eu coloquei o cursor aqui por cima desta função, e nós temos aqui o IntelliSense a indicar-nos que esta é uma função que existe no CodeIgniter /database /baseResultGetFieldNames. Ele tem aqui uma explicação a dizer que gera um array com todas as colunas, ou o nome das colunas, no resultado da nossa query, e depois, obviamente, o return é um array. Portanto, aqui temos um erro de facto na documentação, porque não é possível fazer um echo de um array. Quando muito nós podemos fazer um print R. Então nós vamos fazer aqui um print R, ok? Podíamos fazer um var_dump ou um dd, mas se fizermos isto que aqui está, obviamente não é print t, mas sim print R, nós vamos aqui conseguir resolver este problema. Reparem, eu posso aqui fazer um echo pré, simplesmente para tornar a visibilidade aqui dos dados muito melhor, e cá estão então identificadas as nossas colunas, o que em determinadas ocasiões poderá fazer sentido nos vossos exercícios. Vamos voltar aqui à nossa documentação. Vimos aqui que o FreeResults não terá grande interesse. O DataSeek, ele diz que este método define um ponteiro interno para o próximo resultado que irá ser apanhado, ok? E só é utilizado, ou seja, só é enfim, aconselhado a ser utilizado quando usamos o getUnbufferedRow, que é outra forma que nós não chegamos sequer aqui a ver como é que nós utilizamos. E está então escalpelizada aqui esta área de documentação. Vamos aqui muito rapidamente ao Query Helper Functions. E o Query Helper Methods, ou Functions, é exatamente a mesma coisa, dá-nos informação sobre a query que foi executada. Okay? Aqui o db_insert_id, basicamente o que ele nos permite ver é o ID inserido, ou o número do ID inserido quando fazemos inserts. E porquê é que esta função pode ser muito importante? Porque vai nos permitir, por exemplo, detectar num sistema de auto-incremento qual foi o valor ou o número do ID que foi atribuído a um determinado registro. Nós não vamos aqui fazer um exemplo porque não se justifica estarmos a perder muito tempo com este tipo de funções, mas, por exemplo, aqui nós temos um affected rows, que funciona exatamente da mesma forma. Reparem que para eu perceber o insert ID numa query que tem inserts, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que executar a query de insert e depois ir fazer a leitura do max ID e assim obteria essa informação. Com a execução disto, nós conseguimos ir buscar o ID que foi inserido automaticamente pelo sistema. Neste caso aqui, nós temos o affected rows. O affected rows diz aqui o seguinte: apresenta o número de linhas afetadas pela nossa query quando nós estamos a fazer escrita na base de dados. Ora, quando nós fazemos uma leitura, que é um select, nós facilmente percebemos quantas rows foram afetadas, bastará fazer um count do número de rows que vieram. Okay? Eu penso que existe inclusive até uma função aqui também que simplifica isso. Esta affected rows é para especificamente as queries que fazem a modificação de registro na base de dados. E, portanto, é muito interessante porque nós podemos fazer um insert de um conjunto diversificado de queries que são construídas dinamicamente numa circunstância qualquer e com esta função nós vamos conseguir perceber quantas é que foram de facto as linhas inseridas dentro da base de dados. Também não vamos estar aqui a escalpelizar isto. Get the last query, ele aqui diz basicamente que vai nos devolver o texto da query, não os resultados, o texto da query que foi efetuada anteriormente. E depois temos aqui um information about your database. Reparem, ele tem aqui um db count all, permite determinar o número de rows de uma tabela em particular, e reparem que aqui não estamos a falar especificamente de uma query de SQL, já estamos a entrar um bocadinho naquilo que será o assunto do próximo vídeo, que é a exploração aqui do Query Builder Class. Mas basicamente o que acontece aqui é o seguinte: nós conseguimos através desta instrução dizer que queremos da tabela, e definimos aqui o nome da tabela, contar todos os registros que lá existem. Bom, esta aqui nós vamos experimentar. Então eu vou fazer aqui simplesmente um echo
e vamos colocar aqui o dados, ou neste caso não o dados, mas sim o DB, porque é a base de dados. Vamos dizer que a tabela que nós queremos procurar é, obviamente, neste caso, a única que existe ainda na nossa base de dados, que é o clientes. Então vamos colocar aqui clientes, e aqui nós vamos ter aqui, então, a construção ou a execução do count all. Vamos colocar aqui o count all. Temos aqui um eco para apresentar, e então o que nós vamos aqui fazer é refrescar, e reparem que ele nos diz que existem 3. Por conseguinte, o que é que isto significa na prática? Que eu não tenho que executar uma query, que seria eventualmente uma query do tipo esta que aqui está, isto é, vai buscar toda a informação à base de dados e depois eu posso contar com um count o número de registros de dados, ou poderia fazer aqui um select count, okay, de asterisco, e depois ir buscar o primeiro resultado, etc. Ora, desta forma, nós conseguimos muito rapidamente perceber quais são os valores totais de uma query. Ora, obviamente, não os valores totais de uma query, peço desculpa, mas os valores totais de linhas dentro de uma tabela. Qual é a diferença entre este tipo de resultado que aqui está e este que eu vou colocar a seguir, que é o echo count de results, ou de dados. Eu uso muito o results, vamos colocar dados. Qual é a diferença entre estas duas? Bom, na prática, neste momento não é nenhuma. Porquê? Porque eu estou a ir buscar, de facto, todos os dados à tabela de clientes e, portanto, esta contabilidade que aqui está, eu vou colocar aqui um echo BR, vai ser exatamente igual. Vamos aqui refrescar, ok, temos aqui um erro, está-me a dizer que há aqui um print R que está a querer ser apresentado. Obviamente que eu tenho aqui um echo de count de dados. Faltou-me colocar aqui o get result object, por exemplo, ok? Transformar tudo aquilo que resulta da query num conjunto de dados num array. E agora sim vamos aqui refrescar, cá está então. 3 rows, 3 rows. A diferença é que esta query é uma query que vai buscar todos os registros à nossa base de dados. Imaginem agora que eu queria dizer que vai buscar todos os registros where id cliente menor que 2. Okay? Então, neste caso, nós vamos ter resultados distintos. Porquê? Porque só me devolveu aquela query um registro. Então, não confundir este mecanismo que aqui está com o mecanismo de contagem de registros devolvidos por uma query, mas sim contabilizá-lo com a possibilidade de nós percebermos de uma forma mais imediata quantos registros é que existem no total dentro de uma tabela, sem qualquer cláusula de filtragem destes registros, e que nos possam permitir ter então essa noção que, em algumas circunstâncias, com certeza será muito importante analisar.